Olá, amigos. O encontro passado nós falamos sobre os espumantes, né? E hoje vamos falar sobre os vinhos de sobremesa. O vinho de sobremesa é pouco conhecido no Brasil, né? Nós não temos o hábito de tomar um vinho junto com a sobremesa. Mas não há quem resista a um vinho de sobremesa, uma tacinha após uma refeição. Ao contrário dos vinhos suaves, que tem muita gente que no Brasil gosta do vinho suave. O vinho suave, ele recebe açúcar depois de pronto. O vinho de sobremesa, ao contrário, ele usa o açúcar da própria fruta, da própria uva, né? Então ele é naturalmente doce. Basicamente, há quatro técnicas, quatro métodos de produzir o vinho de sobremesa, né? O primeiro deles, que difere dos outros, é o vinho fortificado. No caso, um exemplo é o vinho do Porto. O vinho do Porto é um vinho fortificado. Ele recebe uma dose adicional de uma aguardente, que é para ele, e ele é mais forte, a graduação alcoólica dele é maior e ele fica doce. Os três outros métodos, as outras três técnicas de produzir vinho de sobremesa no fundo, são muito parecidas. Ou seja, ele é feito com uva desidratada. A uva, ela desidratada, ela vai perdendo a sua água. Desidrata, o nome já diz, né? Ela vai perdendo a água que contém dentro da uva e o açúcar que está ali dentro, junto, né? Que é o açúcar da própria fruta, ele não consegue evaporar. Então ele fica. Então fica uma uva com uma alta concentração de açúcar. E esse açúcar, na transformação, uma parte vira álcool. Como todo processo de fermentação, o açúcar vira álcool. Mas como ele tem um excesso de açúcar, porque ele foi desidratado, a uva foi desidratada, fica um resíduo de açúcar. Então ele fica naturalmente doce. Dessa técnica de usar a uva desidratada, também existem três técnicas, né? A primeira é deixar que a uva fique desidratada na própria parreira, na própria videira, tá? Vamos dizer, ela é colhida 2 meses, 3 meses depois da época. Então ela vai desidratando, ela vai murchando, ela vai perdendo água. Ou seja, quando faz o vinho, ele fica doce, né? Porque a uva estava com excesso de açúcar. A segunda forma de fazer o vinho de sobremesa é fazer com a uva passa, chama de pacificação. Pega as uvas, colhe na época normal, escolhe as uvas que vão ser utilizadas e coloca no chão, nas esteiras, para que ela vá naturalmente desidratando, ela vai murchando. O terceiro método de fazer o vinho de sobremesa é com a uva botrytizada. Botrytizada é a uva que recebe um fungo, que esse fungo suga o líquido que está dentro da uva, né? É a chamada podridão nobre. E essa uva, depois que é sugada por esse fungo, por essa bactéria, ela fica murcha, que nem a pacificada e que nem a outra, né? A colheita tardia, e fica doce naturalmente. São os melhores vinhos de sobremesa são produzidos com esse método, da uva botrytizada, ou podridão nobre. O vinho do Porto, que é o vinho de sobremesa tinto, né, doce tinto, ele é próprio para acompanhar sobremesas com chocolate. Então, por exemplo, um tiramisu, né, uma torta de chocolate acompanhada com uma tacinha de vinho do Porto, fica uma delícia. Todas as outras sobremesas feitas com fruta, torta de fruta, cheesecake, essas sobremesas clarinhas e doces, elas são acompanhadas pelos outros três tipos de vinho. O vinho de colheita tardia, o vinho de pacificado e o resultado da podridão nobre. Sugiro a vocês irem, quando forem ao supermercado, eles têm lá as garrafas de vinho de sobremesa. No rótulo vocês vão ler a colheita tardia. As pessoas me perguntam, qual desses vinhos eu devo tomar? Todos. Perguntas, dúvidas, curiosidades? Manda para mim, eu vou respondendo individualmente, pessoalmente, para cada um de vocês. Um abraço a todos e no próximo encontro a gente vai falar de um outro assunto muito interessante.
Me aguardem.